Neste vídeo eu gostaria de falar a respeito da atriz, apresentadora, cantora, empresária, filantropa e ex-modelo brasileira Maria da Graça Xuxa Meneghel, mais popularmente conhecida como Xuxa, a rainha dos baixinhos. Muito conhecida por ter sido um sex symbol entre adultos e meninões brasileiros nos anos 80 e posteriormente ter se tornado apresentadora de programas infanto-juvenis televisivos, cujos eram recordistas de audiência, como Clube da Criança e Show da Xuxa, a rainha pop vem sendo alvo de muitas críticas devido à sua tamanha hipocrisia, principalmente em relação à sua conduta ao lidar com o eleitorado brasileiro de maioria conservadora e adepta à corrente bolsonarista. No dia 26 de maio de 2024, num domingo, enquanto a população gaúcha conterrânea de Xuxa esteve aos montes, morrendo afogada no mar de lama, de urina e de fezes, perdendo roupa, abrigo, água, comida, dignidade e ajuda, ainda que mínima, do governo federal, a loira decidiu participar da 7ª edição do prêmio Sim à Igualdade Racial, aproveitando novamente do show de câmeras e holofotes para lacrar em meio à esquerda identitária, dizendo que queria ter nascido com a pele negra. E que gostaria de ter nascido uma mulher negra. Até em entrevistas eu já falei isso várias vezes, né? Vocês sabem disso, né, gente? Eu queria ter tua cor. Cor de chocolate. Mas eu sou hiper julgada, mal julgada por essa fala. E eu queria saber da Debbie, o que você acha, Debbie? Eu, como uma pessoa branca, eu posso dizer que eu gostaria de ter nascido negra? Pega leve, Debbie. Olha, Xuxa, é bonito você dizer que admira a beleza negra, mas a estética é apenas uma das 1000 características inerentes a uma mulher preta ou parda. Xuxa, não é que você não pode, mas talvez não deva falar isso sem uma ressalva sobre todo o contexto de uma vivência feminina negra. Há uma série de opressões, obstáculos e situações discriminatórias que uma mulher negra pode passar que tornam a existência dela muito mais difícil. Sua fala só enxerga uma bela superfície. Puxa vida. Além da resposta vergonhosa que ela recebeu da inteligência artificial ao vivo, alguns internautas aproveitaram a situação para questioná-la de novo de um assunto que sempre atingiu intimamente seu ego. Afinal de contas, quantas paquitas do seu antigo girl group eram negras? Eis um questionamento muito reflexivo. Xuxa chegou a tentar limpar sua barra numa entrevista de podcast, mesmo que de maneira desconcertada, culpando sua antiga empresária, dizendo que não era ela quem escolhia suas assistentes de palco e que as selecionadas não eram loiras naturais, mas sim tingidas. Agora num documentário, como por exemplo, que a Marlene que mandava elas pintarem o cabelo de loiro e dizia não pode contar pra Xuxa. Ah, não eram loiras naturais, elas pintavam. Que eu realmente deixei minha vida na mão dela. Eu me doei por completo. No entanto, o que cai na internet jamais pode ser desvisto. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu seleciono as minhas paquitas. Use Delaton, o shampoo que lava colorindo. Ou você pensa que todas as paquitas nasceram loiras, hein? E sobre o discurso de ser negra é ter que viver dentro de todo o contexto de uma vivência feminina negra, mais uma questão. Será mesmo que só as mulheres negras sofrem no Brasil? Será que nas periferias brasileiras que ainda existem, mesmo com mais de 15 anos de governo do PT, só há mulheres negras sofredoras, vítimas de preconceito e de desigualdade social? Ou será que o Brasil é um país miscigenado que já passou por várias imigrações ao longo dos séculos e que possui a mistura de vários tipos de raça que sofrem com todo tipo de preconceito diário? E nem venha falar de dívida histórica. Lembre-se de que há pretos, pardos, índios e mulatos nos altos cargos dos poderes público e privado do país. Pegue o exemplo da Benedita da Silva, que já foi governadora do estado do Rio de Janeiro e que hoje é deputada federal. Seu salário hoje é de mais de R$44 mil mensais, isso sem contar os benefícios. Quantas mulheres ou homens brancos hoje recebem toda esta bagatela no Brasil? Lembrando que mais de 90% da população atual recebe menos de R$ 3.500 por mês, e só 1% do povo recebe mais de R$28 mil. Isso é, há negros que são mais privilegiados do que brancos e do que outros negros. E aí, cadê o governo do amor, da igualdade e da tolerância? Será que se esqueceu de ajudar a maioria brasileira, pobre e oprimida? Deixe de hipocrisia, Xuxa. Você, com seu salário elitista que chega na casa das centenas de milhares de reais por mês, por que não se coloca à disposição para ajudar negras,
pobres, faveladas e oprimidas. Por que você, com todo esse salário, não o distribui igualmente para salvar mulheres negras vítimas da opressão e do suposto racismo estrutural? Isso porque, de acordo com o movimento que você defende, existe sim um racismo estruturado na sociedade e que esta precisa urgentemente deixar de ser ocupada por brancos. Faça isto, Xuxa. Você, como uma bela mulher loira, branca dos olhos claros, abra mão de tudo o que possui para deixar de ser uma branca na elite. Pare de vez de esbranquiçar a sociedade. Sabe por quê? Porque para essa galerinha do amor não existe racismo inverso contra brancos. Só existe racismo contra negros, cujos merecem reparação histórica de todo mundo que não tem nada a ver com o passado dos seus ancestrais. Agora, outro fato que não pode deixar de ser dito. O antigo programa de loiras supostamente artificiais da Xuxa, formado de mulheres brancas e magras, serviu para promover um padrão de beleza que veio para inferiorizar e traumatizar mais de 98% das mulheres brasileiras de maioria pobre, parda, de olhos escuros e corpos bem nutridos. Qual adolescente na época não se inspirava e ao mesmo tempo frustrava-se ao ver Xuxa e suas paquitas que sempre apareciam nas telinhas com um padrão de beleza invejável aos olhos da maioria feminina brasileira? Tudo o que a rainha faz hoje com seus mais de 60 anos de idade é tentar se eximir de seus próprios erros e cagadas, vendo na figura do Bolsonaro um saco de pancadas para aliviar todo o seu aspecto hipócrita de loira burguesa falsamente preocupada com os pobres, feios e oprimidos. Para uma pessoa que se diz tolerante, sensível, empática, defensora das minorias e das causas sociais, não faz o menor sentido, por exemplo, chamar uma criança de gorda ao vivo, dizendo que ela precisa parar de comer batata frita, não é mesmo? Vai! Tem que andar pelo cano! Tem que andar pelo cano! Vai, Renata! Vai, gorda! Ai, Renata! Tá comendo muita batata frita, Renata. Vem cá. A palavra agora é estava. Ih, gordinha. Estava só no meu cantinho, vivendo feliz assim. Entre as hipóteses para a rainha dos baixinhos ter hoje um outro tipo de comportamento, de duas, uma. Ou ela, dentro desses mais de 30 anos, aprendeu que precisa se vender às vontades do grupo, porque senão perde fama, holofote e muito dinheiro de bilionários capitalistas que investem rios e mais rios de capital nas comunidades identitárias de esquerda para ganhar ainda mais no mercado especulativo, ou realmente brotou na consciência da loira dentro de todo esse período um espírito celestial paradisíaco e angelical de benevolência e redenção, cujo magicamente moldou seu comportamento de rainha do bullying contra baixinhos para rainha do mimimi, apenas por pura conveniência e espontaneidade. Bom, eu duvido e muito que esta última seja verdade, haja vista que Xuxa, nas 2 últimas décadas do século passado, fez muitas piadas de conotação sexual durante o seu programa infanto-juvenil, sem o menor medo de sofrer com alguma retaliação e represália da patrulha da lacração, que hoje apresenta-se aos montes, formada de feministas, negristas, gaysistas, favelados, ressentidos alheios e todo tipo de celebridade dita tolerante que recebe muito cachê de ONGs, famílias e corporações metacapitalistas internacionais para fazer do seu trabalho um palanque fajuto para a esquerda. Era muito metida, uma mulher que chama Carla. Aí perguntando pra ela, e aí, Carla, deu pra passar na prova? Ela falou, dei. Ô, esse programa é infantil? Olha o que essa mulher tá fazendo aqui, ó. O cara ligou pra casa, né? Aí quem atendeu foi o cachorro dele, o Dick. Era sim. Era não, tá? Aí, Dick, é você? Ele, Dick, você tá sozinho? Ah, não? Então, a minha mulher tá aí? Chama ela. Não? O que ela tá fazendo? Primeira mão pra você, já saiu com 1 milhão de cópias. Poderia citar muitos aqui que se encaixam nesta bolha de dissimulados como Angélica, Luciano Huck, Mion, Tata Werneck, Pedro Bial, Ludmilla e mais uma enxurrada de galerinha da Beautiful People que se juntar e bater no liquidificador vira um extrato de diarreia socialista nojenta e afetada. Ou melhor, o famoso capitalismo para mim, socialismo para você.
Não adianta cobrir um porco de pérolas quando a sua natureza é rolar-se na lama e comer muita lavagem. Será que o brasileiro médio realmente nunca teve a mínima decência cognitiva de fazer o questionamento básico de que uma artista sex symbol é a última pessoa do mundo capaz de apresentar um programa voltado para o público infanto-juvenil? Será que não havia ninguém entre as pessoas dos anos 80 e 90 sã o suficiente para alertar que é totalmente nefasto e pernicioso colocar uma artista vestida com decotes e trajes sensuais de histórico duvidoso, além de possuir um padrão de comunicação esdrúxulo e erótico, para apresentar-se publicamente em frente a seres que ainda estão formando a sua capacidade de raciocínio e linguagem? É claro que já existia, só que o Brasil já era um país alvo de muita podridão esquerdista, haja vista que o gramscismo cultural já era planejado dentro da nação por meio do papel de infiltração cultural canhota em todas as esferas possíveis, que inclusive chegou a dominar a cabeça oca de todos os adultinhos, inclusive aqueles que se deliciavam ao ver, juntamente com os pequeninos, a rainha dos baixinhos a fazer suas performances sexuais. Até porque o máximo de apreciação que se conseguia obter à época era uma revista Playboy ou um pôster de uma celebridade seminua, ou então uma fita pornô mal gravada em VHS. Xuxa e as Paquitas era uma ótima opção para uma bela luta desvantajosa de 5 contra 1 entre centenas ou talvez milhares de brasileiros que assistiam às belas loiras Paquitas vestidas de mini saias, fazendo danças bem provocativas para todos contemplarem. Crianças, mulheres, homens e idosas. E quem quer que se horroriza com os fatos dos anos 80 e 90 que envolvem Xuxa Meneghel é porque não percebe que todo o seu chororô, recheado de lágrimas de crocodilo, servem para lhe garantir mais conforto na bolha esquerdista atual. Afinal, o que a direita menos faz é dar dinheiro para a celebridade já consagrada continuar se sentindo a gostosona no poder, assim como ela o faz. Eis certamente o porquê da Xuxa odiar e muito o Bolsonaro, a quem ela já chamou publicamente de velho e de babão, por simplesmente ter dito a frase "pintou um clima" a um grupo de meninas venezuelanas de 13 e 14 anos refugiadas no Brasil. Fala sério, um velho babão de 67 anos olhou para uma menina de 13, 14 anos e disse que pintou um clima. A expressão, totalmente tirada de contexto, na verdade sempre foi dita pelo ex-presidente como um trocadilho popular para aparecer uma oportunidade, assim como ele já havia dito para Arthur Lira a respeito de assuntos ligados ao Congresso Nacional. O próprio ex-presidente, ao visitar as venezuelanas refugiadas, teve sua atuação transmitida pela CNN, provando que não existiu nenhuma atitude descabida e libidinosa. Agora, a pergunta que não quer calar: por que a Xuxa, que quer taxar o ex-presidente de pedófilo e tarado, não fala do seu papel no filme Amor, Estranho Amor, de 1982, em que ela, com 18 anos à época, aparece nua ao lado de um ator mirim de apenas 12 anos de idade? E aí, lacradores, por que vocês não fazem esse questionamento à rainha dos baixinhos, que diz lutar contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, tendo inclusive feito propaganda para o governo federal no dia 18 de maio contra tal prática, e cujo nome é muito referenciado no Brasil inteiro por ter feito um papel de uma prostituta seminua ao lado de um menor de idade. Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes é o papel de todos nós. Você... Vem cá, guri. Vem. Vem. Tá bom, quem só quero ver. Cuidado, Tamara, cuidado com a Ana. Vocês vão. Vem cá. Ai, Qual é seu nome? Hugo. Hugo? Seus olhos são mais bonitos que os meus. Logo, logo você vai virar um gurizão. Mas desde já você já é um... Tá bonitinho. E seu nome, qual é? Depende. Na minha casa me chamam de Hiltrude. Aqui me chamam de Tamara. E por que você tá vestida assim? É que eu vou ser dada de presente. Não é? É? Eu vou ser uma ursinha de pelúcia.
e você dada de presente pra alguém brincar comigo. E você, não quer brincar comigo? Você não quer? Eu sou Mursinha Macia. Eu sei bem o motivo, porque a vocês importa só quem pratica supostos males e não estes em si. Trata-se de uma seletividade psicótica, onde a maldade é colocada dentro de uma escala de valores pela esquerda. Só aquilo e aqueles que lhe convém devem ser combatidos. Quem é que não se lembra, por exemplo, do Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha, que agrediu a própria companheira a cotoveladas e que teve seu caso praticamente acobertado pela grande mídia formada por militantes da extrema esquerda? Para isso não houve lacração, não houve chororô, não houve artista gravando vídeo levantando papel dizendo ele não, ninguém solta a mão de ninguém, ou mexeu com uma, mexeu com todas. É claro que não. Agora, imagine só se Bolsonaro tivesse sido o suposto agressor de mulheres. Aí a mídia brasileira inteirinha iria parar de uma só vez. O caso viraria manchete de todos os jornais do país logo no dia seguinte. E a Xuxa, claro, seria a primeira a se espumar de tanta raiva. Todo mundo que já é craque em identificar a farsa midiática sabe que Xuxa é uma petista convicta. Numa live juntamente com a atual primeira-dama, Janja, e a ministra Nízia Trindade, a rainha dos baixinhos, que é embaixadora da campanha de vacinação do Ministério da Saúde, retaliou ao vivo uma internauta chamando-a de idiota e imbecil por questionar os gastos do governo federal com viagens internacionais e a vacinação obrigatória. A verdade é que a internauta criticada tratava-se de uma mãe, de uma menina que sofreu AVC isquêmico com apenas 4 meses de idade, chamada Maria Catleia, após ter tomado a vacina contra a poliomielite. Essa mãe, humilde, chamada Miriam, inclusive gravou um vídeo respondendo à artista, salientando que o atual sistema nunca lhe deu sequer um único dia de assistência. Além disso, Miriam decidiu abrir uma vaquinha na internet a fim de custear o tratamento da própria filha, que por sinal não é custeado pelo governo que a própria Xuxa defende. Eis a fala da artista antes da resposta da mãe. E aí, tá gastando dinheiro, eu li uma pessoa falando é bom gastar o dinheiro para viajar, a gente está falando de uma coisa tão bacana, e vem uma pessoa idiota, imbecil falar uma coisa dessas. Então eu não quero idiotice nem nada, eu quero uma coisa correta, sensata. Me fale por que você, senhor ou senhora que está vendo a gente agora, não quer vacinar o seu filho. Eu gostaria muito de saber, então mate minha curiosidade, porque eu não posso dormir sem uma resposta, tá? Então essa live foi feita para matar a minha curiosidade, porque eu preciso saber por que essas pessoas não querem fazer isso, tá bom? A mãe continuou dizendo que até o momento atual não recebeu nenhuma assistência da Secretaria Municipal da Saúde e nem do Ministério da Saúde. Boa noite, meu nome é Miriam, sou a mãe da menor Maria Catleia, a criança que deu um AVC isquêmico com 4 meses no município de Simões Filho, depois de ter tomado a vacina Vipivop pentavalente. Eu gostaria de responder a mensagem de Xuxa Meneghel, onde ela disse que só uma pessoa idiota e imbecil não queria dar vacina à sua filha. Gostaria de salientar que minha filha ela tomou a vacina Vipivop pentavalente, onde eu não era imbecil e levei minha filha para tomar a vacina, e minha filha ela deu um AVC isquêmico, onde esse sistema sujo, imundo, não vem me dando assistência até o dia de hoje. A minha filha ela teve um AVC isquêmico com 4 meses, Xuxa Meneghel, e até hoje eu não tive assistência nenhuma da Secretaria Municipal de Saúde, do Ministério da Saúde, onde vocês estão um pouco se lixando porque aconteceu da minha filha e fazendo essa omissão. Então é muito fácil você vir na rede social sendo paga para fazer uma propaganda e chamar as mães que não deram vacina à sua filha por medo de sua filha acontecer o que aconteceu com a minha filha, de ter dado um AVC isquêmico ou até mesmo perder a vida, chamar de imbecil e idiota. A única imbecil e idiota que tem aqui é vocês. Esse sistema sujo e imundo que estão tirando a vida dos nossos filhos. Xuxa e hipocrisia são termos homogêneos. Quem é que não se lembra da artista pedindo a cassação da ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, juntamente com Marcelo Taz, Patrícia Pilar, Chico Sá e companhia, julgando-a de mentirosa e prevaricadora?
Para quem não sabe, Damares foi vítima de abuso sexual aos 6 anos de idade e, por conta de tal crueldade, nunca mais pôde engravidar. Além disso, graças à tamanha injustiça, a ministra fez de sua dor um motivo para a luta contra pedófilos e infanticidas durante mais de 15 anos de sua vida. Juntamente com o senador Magno Malta, trabalhou na CPI da pedofilia de março de 2008 a dezembro de 2010, apresentando mais de 14 projetos de lei para punir e endurecer a pena contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa situação já era denunciada pela ex-ministra desde o primeiro governo do presidente Lula. Sua acusação, inclusive, ganhou destaque na CPI da pedofilia em 2011. Graças ao trabalho de denunciar a exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, por exemplo, em 2015, a Pastoral da Criança, no Pará, assumiu o compromisso contra o tráfico humano, onde crianças eram aliciadas sexualmente em troca de dinheiro, comida e até óleo diesel. Crianças de 3 e 4 anos de idade, segundo a ministra, eram traficadas e tinham seus dentes arrancados à força para não machucarem estupradores durante o sexo oral. Além disso, eram submetidas à ingestão de alimentos pastosos para amolecerem seus intestinos e facilitar a prática do sexo anal realizada pelos estupradores. A própria Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu que entre 2005 e 2009, 100 mil crianças paraenses sofreram violência, abuso ou exploração sexual, 18% delas entre os 6 e 10 anos de idade. Além desse trabalho realizado pela ex-ministra, Damares ficou muito conhecida por salvar a vida de crianças indígenas de tribos que têm como tradição enterrar recém-nascidos vivos, principalmente quando nascem com alguma deficiência física. Há inclusive vídeos de depoimento dessas crianças, depois de mais velhas, agradecendo à ministra pela nobre atitude. Já a Xuxa e os artistas da Globo? Bem, tudo o que fizeram durante todo esse tempo foi ficar num silêncio ensurdecedor, pleiteando apenas pela cassação da ex-ministra, que, em compensação, fez mais pelas crianças do Brasil, brancas, negras, pardas e indígenas, do que todo o corpo de ministros do PT e do Conselho Federal de Pedagogia dos últimos 16 anos. Sim, os mesmos que se dizem a favor de indígenas, negros, pobres, povos ribeirinhos e em prol das minorias. Tudo o que a esquerda faz, na verdade, é posar-se de amiga dos oprimidos, especialmente quando a dissimulação é televisionada. Agora, o cúmulo da contradição. Porque nenhum negro ou indígena acusa a Xuxa de fazer apropriação cultural quando ela vem a público vestir-se de indígena ou pintar sua cara de preto. Não é bem contraditório, tendo em vista que Xuxa é uma loira, branca, burguesa, de olhos azuis, retrato do fascista, opressor, privilegiado e causador das desigualdades sociais que vitimizam o pobre, negro, favelado e sem oportunidade? Por que vocês não julgam a Xuxa de racista por ela chorar? Porque, segundo ela própria, as pessoas de fora do Brasil não sabem que existem loiros aqui dentro. E hoje as pessoas falam da minha terra, falam do Rio Grande do Sul. As pessoas lá fora que acham que só existe mulata e negro nesse país, sabem hoje que existe loiro como muitos nós aqui gaúchos. Porque ninguém do movimento negro se colocou à disposição para acusar a Xuxa de blackface, que, segundo os próprios adeptos, trata-se de uma atitude racista. É muito simples, porque Xuxa interessa e muito ao corpo comunista, mesmo tendo características totalmente distintas dos membros do movimento identitário negrista, que, em compensação, trabalha muito para os capitalistas internacionais. Xuxa só se completa com a esquerda porque é muito confortável receber cachê gordo do dinheiro público e de órgãos internacionais. Em 2020, por exemplo, em plena época de pandemia, e quando todos estavam sofrendo com o fechamento do comércio, de escolas, com o desemprego, decisões monocráticas de prefeitos e governadores, diminuição da frota de ônibus e metrôs, medidas desconexas ditatoriais, falta de atendimento médico, de recursos e itens básicos de higiene, e com a campanha da Rede Globo do "Fique em casa, a economia a gente vê depois",
Xuxa quis lançar um livro com a temática LGBTQIA+, para crianças. Isso mesmo, uma mulher cuja época já estava quase completando seus 60 anos de idade, durante um momento extremamente crítico para toda a população brasileira, ainda quis promover um livro de cunho sexista para crianças fora da escola lerem, com direito, claro, à matéria especial cheia de sentimentalismo bobo feito pelo programa do Fantástico. Tudo isso foi feito para tentar desmoralizar ainda mais a figura do presidente à época, Jair Messias Bolsonaro, que foi colocado como culpado de todos os problemas ligados à pandemia no referente ano, eximindo prefeitos, governadores, médicos, profissionais de educação e inclusive ministros do STF com decisões claramente mal intencionadas, como a prisão de trabalhadores e a soltura de bandidos das penitenciárias. Se houvesse alguma linha de raciocínio lógico e também de veracidade na Xuxa, ela diria que o governo Bolsonaro, em vez de machista, foi o que mais lutou pela causa feminina, por exemplo, que é uma pauta cuja artista diz tanto defender. Esse governo, desse desgoverno, onde o feminicídio cresceu, onde o machismo imperou. Ela teria decência suficiente para dizer que o ano de 2022 foi o que bateu o recorde histórico, registrando o menor número de assassinatos de mulheres dentro de 15 anos. E mais, que o governo Bolsonaro possui um movimento com mais de 30 mil gays adeptos de posicionamento direitista conservador. Mas não, ela não o diz porque isso não interessa ao coletivo para o qual ela tanto se deixa envergar. Xuxa é, no fim das contas, uma mulher de mais de 60 anos, cega pelo próprio ódio. Muitas vezes vimos seu ressentimento sendo jogado a esmo na grande mídia, seja falando mal dos seus antigos companheiros, seja se vitimizando por problemas passados que ela própria não foi capaz de assumir. Porque ela, por exemplo, em vez de tratar de assuntos de proporção nacional, não resolve os seus problemas pessoais em primeiro lugar, como os de sua própria filha Sasha Meneghel, que inclusive já a convidou para fumar maconha. Além do mais, por que ela não se preocupa em ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul, que é o seu estado de origem, onde possui inúmeros parentes em situação de intenso desespero? Tudo o que se ouviu falar de Xuxa neste meio tempo foi que a sua preocupação se voltou muito mais a favor da causa animal, como se bichos valessem muito mais do que seres humanos neste momento tão desesperador e cruel. Já são mais de 169 pessoas mortas, 56 pessoas desaparecidas e 806 feridas. E o governo federal, atrasado como sempre, não foi sequer criticado pela Xuxa, que chegou a dizer, por meio de falas da ministra Simone Tebet, que prejuízos só podem ser cobertos se forem previamente dimensionados. Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Por que será que Xuxa, juntamente com outras celebridades, não chamaram Lula de genocida, cobrando-o por mais responsabilidade com o povo gaúcho? A resposta é óbvia. Onde tem mamata, não tem bravata. Mais ainda, originou-se no Brasil a porca ideia de que o Sul é uma região racista e elitista, como se todos os gaúchos, por serem brancos e de maioria descendente de europeus, fossem contra negros, pobres e favelados. Agora, por que ninguém fala que Lula, por exemplo, já chegou a soltar falas bem preconceituosas sobre o estado gaúcho, dizendo que Pelotas é uma cidade exportadora de viados? É uma pena que o povo gaúcho seja visto de forma tão tacanha pelo governo federal, cujo esteve no poder há mais de 15 anos e nunca fez nada pela região. Para o problema decorrente das fortes chuvas, por exemplo, em qualquer país desenvolvido já teria sido apresentada uma solução em questão de dias. É o caso de Tóquio, no Japão, que possui gigantescas catedrais subterrâneas de mais de 6 quilômetros de túnel só para salvaguardar sua população dos riscos de possíveis enchentes. Mas não. Tudo o que se passa no Brasil é mero conflito de interesses, onde Lula e o PT destinam o dinheiro do povo para financiar ditaduras em outros países e deixam sua própria população pagadora de impostos à mercê do caos e da miséria. E lembrando, o Sul possui um dos estados que mais pagam impostos no país, estando atrás apenas da região Sudeste.
Se o governo do PT fosse realmente decente, haveria valorização do povo do Sul, principalmente neste momento tão sensível, onde a sua população luta contra um lamaçal de fezes, urina e de pessoas mortas. Haveria também apreço pela cultura dessa mesma população que eleva a condição do país como um dos recordistas em exportação de produtos do agronegócio, como arroz, fumo, soja, frango, celulose, cereais e até carne suína. Só em 2023, por exemplo, as exportações do Rio Grande do Sul atingiram 22,3 bilhões de dólares. Em compensação, nenhuma recompensa é dada ao povo gaúcho, a não ser chuvas de preconceitos e muito descaso do governo federal, que ensina que o agro não é pop e que tem que acabar. O que seria do Brasil sem o Rio Grande do Sul, estado que recebeu inúmeros imigrantes nos últimos séculos, cujos trouxeram várias técnicas de agricultura, pecuária e extrativismo, e que elevaram e muito a economia do nosso país. Será que agora não é uma hora perfeita para recompensarmos de vez os nossos irmãos sulistas? Bom, segundo o próprio PT, é melhor lançar uma marca própria de arroz a fim de desestabilizar ainda mais a economia sulista. Lula, PT e todos os patifes que compõem as altas esferas do poder são a prova viva de que o Brasil só vive na condição que está porque aos canalhas só interessa muito dinheiro para financiar o movimento comunista latino-americano, tudo, claro, por meio de muito apadrinhamento, dinheiro na cueca e promoção de cargos importantíssimos. Nessas últimas semanas, o estado do Rio Grande do Sul apenas serviu como matéria-prima para comprovar que o PT e sua turma deles nunca se extraiu nada. Que o povo brasileiro, sim, é o principal responsável por ajudar os gaúchos nesta crise e ninguém mais. Foi e ainda é o povo brasileiro, com todo o seu espírito de ajuda e benevolência, o agente central na assistência às pessoas do Sul. Aprenda, Xuxa, aprenda de vez que sua hipocrisia não irá levá-la a lugar algum, especialmente para você, que já é uma senhora com mais de 60 anos de idade e que deveria dar exemplo em vez de soltar opiniões idiotas e carregar lição de moral sem fundamento. Em vez de reescrever a Bíblia, como você já propôs nas redes sociais, dizendo que precisamos de mais amor, entenda de vez que o ódio é seu e não dos outros. Você é uma vergonha para o povo brasileiro. Você não representa ninguém a não ser aquela gentinha hipócrita, odiosa e miúda que só se importa com a sua própria qualidade de vida, desprezando todo o resto que infelizmente sofre e muito com suas campanhas públicas. Você e teus colegas, quantas vezes vieram abertamente se solidarizar com os mais de 50 mil assassinatos por ano dentro de mais de uma década de governo petista? Nenhuma. Pelo contrário, posicionaram-se contra o armamento civil e a favor de políticas desumanas, como legalização das drogas, do aborto e da promoção da agenda LGBT sobre crianças e adolescentes. Foi graças a você, Xuxa, que grande parte desta geração de hoje está corrompida de erotismo, bestialidade e falta de senso crítico, porque são filhas de pais e mães que conviveram com a tua audiência nos anos 80 e 90. Uma programação que só ensinava idiotice, azaração e putaria alheia. Nunca se esqueça disto, os canalhas também envelhecem.